Então vamos dar início. O Espírito Santo de Deus, parte 44. Quando o Espírito Santo de Deus está junto de alguém, ele faz essa pessoa acreditar que, com a ajuda de Deus, ela pode fazer algo incrível aqui na terra. Ela tem confiança de que pode fazer a diferença. Porém, sabemos que temos um adversário que é Satanás. Ele tenta nos convencer de que não somos capazes, que é impossível ter um sucesso na vida. Em resumo, Satanás usa suas mentiras para tentar nos derrotar. Como está escrito, ele é mentiroso e o pai da mentira. João 8,44. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus está presente na vida de uma pessoa, o Espírito Santo, ele convence a pessoa de que ela é capaz. Agora, uma pessoa ausente do Espírito Santo, com a ausência do Espírito Santo, ela irá mais acreditar na derrota, no fracasso, na miséria, no sofrimento, do que na vitória. E Satanás, como ele é o pai da mentira, ele tenta nos bloquear, ele tenta nos convencer que nós não somos capazes de vencer. Você enfrenta uma luta no casamento, o diabo quer te convencer que você nasceu para sofrer, que o seu casamento não tem jeito, e assim sucessivamente. Você enfrenta uma luta na saúde, o diabo tenta te convencer que você vai morrer, que não tem cura, que é impossível esse quadro ser revertido. Você enfrenta uma luta familiar, sentimental, financeira, não sei, independente da luta, o diabo ele tenta o quê? Convencer a pessoa de que ela não irá conseguir dar a volta por cima. Dando sequência, uma pessoa cheia do Espírito Santo entende que na trajetória ela passará por lutas, tanto que na carta aos Hebreus fala sobre um cansaço na trajetória. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13 está escrito: portanto, revigorem suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos para com seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Para um pouquinho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela entende, compreende que na vida ela irá enfrentar algumas batalhas, algumas lutas. Irmãos, e tem lutas que nós enfrentamos, tem batalhas que nós enfrentamos, que se a pessoa não vigiar muito, ela começa a baixar a guarda, ela começa a baixar a mão, ela começa a desanimar e retroceder. É tanto que essa passagem aos Hebreus menciona o quê? Sobre levantar as mãos, ou seja, as mãos estavam levantadas e começaram a baixar. O que simboliza isso? Que a pessoa estava vencendo na vida e começou a enfraquecer, começou a desistir, começou a desanimar. E aí a orientação vem e passa para que a pessoa volte novamente a levantar as mãos. Então o ato simbólico de levantar as mãos aqui está mostrando a pessoa vencendo e baixando as mãos, perdendo. Então, aqui em Hebreus, menciona pessoas que estavam vencendo, começando a retroceder. Irmãos, na trajetória cristã, eu já citei aqui algumas vezes, um dos maiores adversários do crente é o tempo, porque com o tempo ele tem uma tendência a se acomodar. Ele tem uma tendência a relaxar, ele tem uma tendência a achar, como eu preguei domingo passado, que ele é um privilegiado. Então determinados compromissos que todos precisam ter para a salvação, aquele crente ele acha que ele não precisa ter aquele compromisso daquele jeito, porque ele segue a Deus do jeito dele, que Deus entende. É aí que ele se engana, é aí que sem notar, ele começa a baixar as mãos. E o interessante nessa passagem aqui, fala sobre fazer caminhos direitos com os pés. O que está mencionando aqui? Sobre a questão do bom exemplo.
Nós que somos cristãos, irmãos, nós não somos perfeitos, mas nós temos que procurar dar um bom exemplo, um bom testemunho. E aqui fala, para aqueles que manquejam, não se desviem inteiramente. O que manquejo aqui está se referindo àquelas pessoas que não estão conseguindo se estruturar na fé. Aquelas pessoas que não estão tendo forças para permanecer com Cristo, elas estão manquejando, elas não estão conseguindo andar da forma correta diante de Deus. Aí vem o cristão, que está querendo baixar a guarda, Deus fala, levanta a guarda novamente, ande de uma forma correta, para que essas pessoas que estão andando de uma forma torta, elas se endireitem e não se desviem inteiramente. O que tem de crente, irmãos, aceitando aquele ensinamento, a ideologia maldita, onde congregar não é preciso, onde a igreja não é precisa. Aí tem aquele filho que está manquejando, que está chegando na fase dos hormônios, que não tem uma espiritualidade ainda estruturada, aí vê os pais reduzindo a frequência na igreja, vê os pais indo na igreja de vez em quando, aí aquele filho que está manquejando, ou seja, que não está estruturado, se desvia inteiramente, ao invés de se consertar inteiramente, se desvia inteiramente. Às vezes aquela pessoa que é da igreja, os filhos nunca vê os pais falando sobre o dízimo, sobre a importância do dízimo, os filhos nunca veem os pais dizimando, e ensinando eles sobre os dízimos. Aí lá na frente o que acontece? Vem uma consequência, irmãos. Então a pessoa tem que ter um cuidado para não baixar a guarda, não baixar. Você precisa continuar com as mãos levantadas, não fisicamente, mas espiritualmente. Dando sequência, este versículo faz parte de um encorajamento aos crentes, exortando-os a perseverar na fé e a resistir às dificuldades. Ele usa a imagem de mãos cansadas e joelhos enfraquecidos para ilustrar o desânimo e cansaço que podem surgir durante a caminhada da vida cristã. No entanto, o autor instrui os crentes a se fortalecerem e se revigorarem e a seguir caminhos retos. Isso significa que, mesmo em meio aos desafios, é importante permanecer firmes e continuar seguindo a vontade de Deus. Levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados significa continuar tomando atitudes de vencedor, mesmo sem forças. Ou seja, pastor, estou cansado, continue. Pastor, estou desanimado. Onde é que está na Bíblia sobre marcha ré de crente? Carro de crente não tem marcha ré. Carro de crente não tem freio. Não, vou parar, carro de crente não tem freio. Então, se não pode parar e não pode retroceder, só resta avançar. E esse avançar, você pode se ferir na trajetória, você pode se machucar, você pode se entristecer. Por isso que precisa do Espírito Santo, para que ele possa trazer vigor, trazer forças para a pessoa. Irmãos, uma outra coisa, não só nós precisamos do Espírito Santo, como nós precisamos ter vínculos de amizades com pessoas cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque dependendo da batalha que você possa enfrentar, da luta que você possa enfrentar, mesmo você sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, você irá precisar de ajuda. E já imaginou, se você, cheio do Espírito Santo, precisa de uma ajuda e na sua trajetória você não procurou se cercar, ter vínculos com pessoas cheias do Espírito Santo? Você vai recorrer para quem? Para o ímpio? Porque quando você chegar no ímpio e falar da sua luta, o que é que você vai esperar dele? Que ele fala assim, ué, mas cadê seu Deus? Você não tem Deus? Você não tem fé? Cadê sua fé? Ou seja, vai jogar na sua cara.
E quando você está cercado de pessoas cheias do Espírito Santo, eu não estou falando pessoas perfeitas, mas quando você está cercado de pessoas cheias do Espírito Santo, quando você enfrentar uma batalha, você irá encontrar suporte, pessoas que te ajudem. E às vezes essa ajuda vem em forma de intercessão, às vezes essa ajuda vem em forma de orientação, às vezes essa ajuda vem em forma de suporte emocional, e assim sucessivamente. Mas vamos dar sequência. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, dependendo da batalha que ela enfrenta, pode querer baixar as mãos, ou seja, desanimar. Nesse momento, outras pessoas cheias do Espírito Santo podem ser um suporte para que ela não retroceda por causa da luta. Vejamos passagem bíblica que nos mostra melhor o que estou falando. Êxodo capítulo 17, versículo 11 ao 13 está escrito: e acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hu sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E, assim, Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Esse versículo ressalta a importância do trabalho em equipe, do apoio mútuo e da dependência de Deus para alcançar a vitória em situações difíceis. Para um pouquinho. Josué estava enfrentando uma luta contra os amalequitas. E o Moisés estava em intercessão. Quando Moisés levantava as mãos, literalmente as mãos levantadas, o Josué começava a vencer a batalha contra os amalequitas. Só que as mãos levantadas, irmãos, pesam. Levantar assim e baixar é fácil, mas se você levantar e ficar 1 minuto com a mão levantada, começa a pesar. Então o Moisés, ele começava o quê? Não aguentava o peso das mãos, ia baixando. Conforme ele ia baixando, os amalequitas iam vencendo Josué com o exército. Aí entra em cena Arão e Hu. Põe uma pedra para Moisés sentar. De um lado, Arão segura, e do outro, Hu segura a mão de Moisés. Então as mãos de Moisés continuou levantadas. Agora Moisés, que antes estava sofrendo, padecendo para conseguir ficar com as mãos levantadas, agora estava no conforto, porque tinha 2 pessoas ajudando ele. Ele continuou com as mãos levantadas. Josué venceu a batalha. Já imaginou se Moisés, não, meu negócio é com Deus e acabou. Se ele não tivesse Arão e Hu para ser suporte. Irmãos, às vezes o fardo está pesado porque a pessoa não está dividindo. E para dividir o fardo, na trajetória, você tem que formar amizades, vínculos com pessoas certas. Um exemplo, tem gente que, se ela ficar internada, vai formar fila de gente para cuidar dela. Tem gente, se ela ficar internada, não vai aparecer ninguém. Mas por quê? Porque na trajetória da vida, ela não soube se cercar. Ela não soube formar vínculos. E ela, por ser uma pessoa de Deus, ela não soube ter amizade com outras pessoas de Deus. Moisés aqui, que antes estava cansado, agora Moisés estava tranquilo, sentado na pedra, um segurando no braço, outro segurando no outro. O fardo ficou leve e suave. Que lição nós tiramos aqui? Tem momento que nós precisamos ter pessoas cheias do Espírito Santo do nosso lado. Mas tem momentos que nós temos que ser essas pessoas cheias do Espírito Santo do lado dos outros. Agora já imaginou, você é crente,
está pensando em retroceder, desanimar, ao invés de você ser suporte para outros crentes, você passa a ser um problema para outros crentes. Por quê? Porque você desanima, você retrocede, você vai para o mundo, dá um mau testemunho, o evangelho é queimado, a igreja é difamada, e quando as pessoas olham para a imagem de um crente e falam assim, crente como essa pessoa, Deus me livre. É por isso que eu não gosto de crente, é por isso que eu não vou nem para a igreja, porque para ser crente assim eu não quero. Então aquela pessoa que era para ser suporte para a obra de Deus, para o reino de Deus, acaba sendo um peso. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Essa passagem bíblica fala sobre a importância de perseverar, mesmo diante de dificuldades. Ela nos encoraja a continuar firme em nossa jornada, sem desanimar. Isso nos lembra que as nossas ações e trabalho não são em vão, e que Deus reconhece e recompensa aqueles que perseveram em fazer o bem. Portanto, mesmo quando enfrentamos obstáculos, devemos nos esforçar e confiar que Deus nos dará graça para seguir em frente. Isaías capítulo 40, versículo 29 está escrito: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se é Deus que dá força ao cansado, então é sinal que o cansaço existe. E quem é esse que cansa? O cristão. Na trajetória você pode cansar, na trajetória você pode desanimar, só que o cansaço e o desânimo não é carta branca de Deus para retroceder. Você deve continuar lutando. Por quê? Porque o que está em jogo é a salvação. Ah, pastor, perdi inteiramente, pastor, o desejo de ir para a igreja. Sabe o que é que isso significa? Significa que agora você tem que dobrar a quantidade de vezes na igreja. Quando você perde o sabor de algo que é espiritual, você não pode ter aquilo como, Deus está querendo que você pare. Não, é o diabo que quer que você pare. Aí você faz o quê? Você aumenta a dose. Eu lembro quando eu comecei, irmão, na trajetória, que eu era obreiro voluntário em São Paulo, e eu fazia alguns trabalhos. Chegou um momento que todo santo dia eu fazia a obra de Deus. Presídio, velório, rua, pensão, igreja, e eu trabalhava 8, 10, 12 horas por dia. Mas por que foi chegando nesse patamar? Porque quando eu estava num departamento da obra de Deus, e eu tinha vontade de parar, na qualidade de obreiro voluntário, aí eu acrescentava um mais. Entendeu? Então tipo assim, eu não quero mais ir evangelizar na rua. Satanás, então tu quer que eu pare, né? Aí eu começava a evangelizar no presídio, aí era rua e presídio. A carne gritando, a carne não querendo, a carne chorando e o espírito dando gargalhada. Vai cedendo para a tua carne, para tu ver onde tu vai parar, na ponta do espeto de Satanás. Carne não tem acordo, não tem acordo com carne. Tudo tem limite para a carne. Dormir tem limite, alimentação tem limite, trabalho tem limite, lazer tem limite, tudo tem limite quando envolve carne. Tentação também tem limite. Eu, pois, não, daqui não, diabo, não vou ceder. Não, mas você, não vou ceder, ponto final. Não quer ir para a igreja, vai para a igreja à força, meu irmão. Então você está em casa, você não está com vontade de ir para a igreja, você acha que é Deus, é o Espírito Santo de Deus querendo que você não vá para a igreja. E ainda tem gente, irmão, que é tão bobinho na fé, que fala assim, eu acho que Deus quer que eu saia da igreja. Mas por que Deus quer que você saia da igreja? Porque eu chego na igreja e não sinto mais nada. Sentir? Seguir Deus por sentir? Você acha que Jesus estava levando a cruz sentindo? Ai, que alegria, aleluia! Ai, que felicidade morrer por esses pecadores. Não.
Jesus estava lá: aparta de mim este cálice, aparta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, porque se for feita a minha vontade, eu jogo a cruz. Assim é nós, irmãos. Quando fala ser feita a vontade de Deus, porque se nós formos fazer a nossa, nós vamos jogar a cruz. Só que a cruz é a chave para abrir a porta do céu. Aí está lá o crente: ah, não quero ir para a igreja, eu não vou. Crente papel. Se der uma chuvinha de nada, não aparece na igreja. Vai para o trabalho debaixo de temporal de chuva. Temporal de chuva fora do comum. Está lá o crente indo para o trabalho, correndo, se molhando, pegando o ônibus, pega 2 ônibus, terceiro ônibus, desce, o ônibus para na poça d'água, pula no meio da poça d'água e chega no trabalho. Crente, aparece uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E esse é o sinal que a chuva vai descer. Deixa eu ir dormir. Uma simples nuvem, o crente não vai para a igreja. Vai vencer batalha desse jeito? Vai vencer desânimo desse jeito? E o desânimo, irmãos, a batalha, a luta, faz parte do processo. E dependendo do teu chamado, dependendo de como Deus queira te usar, a batalha espiritual é diferente. O fogo, a rajada de fogo que vem em seu encontro é diferente. Por isso você tem que estar preparado. Vida de oração, vida de vigilância. Eu estava até conversando essa semana com uma pessoa, e a pessoa falando sobre a questão que pastor às vezes erra, retrocede uma coisa e outra. Nós vemos aí nas redes sociais muitos casos de pastores aí até envolvidos com pedofilia. Na realidade não são pastores, irmãos, mas nós encontramos nas redes sociais até casos de pedofilia. E eu estava explicando para essa pessoa que é falta de vigilância. A pessoa não vigia, o diabo destrói. Um exemplo, eu estava explicando para a pessoa meu proceder. Como é que eu procedo? Em primeiro lugar, toda mulher que eu vou atender, minha esposa está presente. Ponto. Segundo lugar, tudo na igreja é filmado. Até dentro do escritório. Você entra dentro do escritório, tem uma câmera filmando você. Todos os meus passos dentro da igreja é monitorado. Qualquer horário que eu chegar aqui é monitorado. Então acabou. Só aí já fechou a porta para Satanás. Trabalho com várias auxiliares mulheres. Nenhuma entra para dentro do escritório para bater papo comigo se minha esposa não estiver lá. Então não tem esse negócio. Então só fechou a porta. Fechou? Não tem como o diabo agir. Não dou carona para a mulher. Acabou. Não tem como o diabo agir. E para sair de casa, para ir na padaria, a mulher tem que autorizar. Mulher, estou indo na padaria. Mulher, estou indo no mercado. Acabou, irmão. Você evita um monte de problemas, você evita um monte de tentação. Aí por que você encontra muita gente caindo? Que não quer ter vigilância nenhuma. Primeiro já começa no celular. Não, o celular da minha esposa ninguém mexe. O celular do meu marido ninguém mexe. Por quê? Que segredo é esse? Que a mulher não pode ver o celular. Que segredo é esse? Que o marido não pode ver o celular. Ah, mas meu celular tem coisa da empresa. Então, ó, a empresa, esse grupo aqui, não toca nesse grupo, porque aqui é coisa da empresa. Mas não poder mexer no celular? Olha a falta de vigilância. Porque a partir do momento que eu não posso mexer no celular da minha esposa, já abriu uma brecha para desconfiança. Desconfiança justa, porque não pode ver, não é a mesma carne. A partir do momento que eu não posso ver o celular do meu marido, já abriu espaço para desconfiança. E não é uma desconfiança injusta, é uma desconfiança boba. Não, é uma desconfiança justa. Por que é que não pode ver o celular da esposa, do marido, ou vice-versa? Então, quando o casal adota esse critério de cada qual com sua vida, isso já é um tipo de vigilância, falta de vigilância. Falta de vigilância. O que vai acontecer lá na frente, vai enfrentar uma crise no casamento. E quando enfrentar essa crise no casamento, vai querer baixar a guarda. Vai baixar.
Alguns conseguem lutar e levantar as mãos novamente. Outros terminam de baixar de vez e vai para o mundo de vez. Vamos vigiar, irmãos. A nossa vida aqui é tão curta. Estamos aqui de passagem. Estamos ficando velhos, irmãos. Irmãos, nós estamos ficando velhos, barrigudos. Não vamos dar para a nossa carne, não vamos entregar para a nossa carne a nossa salvação. Vamos erguer as mãos, vamos lutar. Vamos somar. Você faz parte de uma igreja? Multiplica. Quando você chegar assim na igreja, você vê um banco vazio do seu lado, você não tem que olhar para o pastor e falar: pastor, não vai fazer nada para colocar gente nesse banco. Quando você vê um banco vazio, o Espírito Santo tem que queimar no teu coração. Cadê a pessoa que tu poderia ter trazido uma pessoa para esse banco? Tu não tem amigos, famílias, colegas, tu não conhece um monte de gente desviada, e um banco desse do teu lado livre, e tu não traz a pessoa, tu vai olhar para o pastor e vai falar: pastor não vai fazer nada? Como se o pastor fosse um super-homem, tivesse o poder, né, além do alcance, Thundercat. Não, irmãos. Já imaginou você cheio do Espírito Santo somando em prol da sua igreja? Multiplicando em prol da sua igreja. Olha aqui um pedido tão simples, irmãos: 1 quilo de arroz. Já imaginou se cada pessoa, porque eu acredito, por mais na miséria que você esteja, eu acho que você consegue 1 quilo de arroz. Nem que seja falando: fulano, dá 1 quilo de arroz para levar para a igreja. Agora, já imaginou se cada pessoa fizesse 1 quilo de arroz? No domingo que vem nós teríamos aqui mais de 500 quilos de arroz, irmão. Aí às vezes quando chega no domingo que vem, vamos contar: deu quanto? 35, arrebentou, hein? E arrebentou mesmo, porque entrou 35 quilos. E às vezes as pessoas olham para o pastor, que deveria ser aquelas que: não, vamos colocar pedra para o pastor sentar, vamos segurar a mão do lado direito, vamos segurar a mão do lado esquerdo, vamos ajudar o pastor a conduzir a igreja. Ao invés de ser essa pessoa, às vezes não, está falando mal da igreja, falando mal do pastor, cobrando do pastor coisas que não dependem dele fazer, coisas que é o Espírito Santo de Deus que consegue fazer, se achar espaço no coração do homem. Já imaginou? Nós temos aqui uma conta de luz para pagar, R$4.000, cada pessoa dentro da sua realidade. Um faz 10, um faz 20, um faz 30, um faz 50, um faz 100. Aí quando você pegasse o domingo todo, entendeu? Nossa, conseguimos um valor de R$1.000. Oh, glória a Deus, irmão, seria R$1.000 a menos de preocupação. Mas se o pastor fala: segura aí um envelope, traz uma oferta para pagar a conta de luz, quando chega no outro domingo que o pastor abre, não dá R$300, irmãos. Mas aí o pastor já ganhou a fama de pidão, porque passou o envelope de um lado, passou o envelope do outro, passou o envelope do outro. Então não precisa muito, irmãos, é cada pessoa falar o seguinte: será que eu já não estou no patamar de ajudar o pastor segurando a mão de um lado ou do outro? Será que eu não estou no patamar de colocar pedra para o pastor sentar? Ou será que eu estou no patamar de estar com um bastão de beisebol? Um segura na mão do pastor, outro segura no outro, outro põe a pedra e eu venho com bastão? Vamos acordar, irmãos. Deus nos chamou para fazer a diferença. Cuidar só da sua vida não é fácil. Imagina você cuidar da vida de centenas de pessoas. Porque cuidar fisicamente é fácil. O negócio é espiritualmente. Pense nisso. Bom, para finalizar, às vezes desistir parece ser a solução. Porém, desistir não é uma decisão correta para alguém que possui o Espírito Santo em sua vida. Deus abençoe a todos. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, Pai, abençoar todas essas pessoas aqui presentes, derramando a tua graça, da tua unção e do teu poder. Abençoe, Pai, cada pessoa. Fortaleça, meu Deus, cada pessoa. É o que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.